Abra sua Bíblia, você que a tem, por favor. No livro de Efésios, capítulo de número 2, verso 19. E nós iremos ler também 1 Timóteo 3, versículo 15. Efésios capítulo 2, verso 19, irmãos. Eu creio que bem conhecido de todos nós. A palavra de Deus diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. 1 Timóteo, capítulo 3, primeira epístola a Timóteo, capítulo 3, verso de número 15, principalmente na segunda parte, a parte B do versículo. A palavra de Deus, ela diz assim: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. O Senhor abençoe a sua palavra, a cada vida, em cada coração. E como na semana passada, irmãos, a minha oração é que o Senhor realmente comova as nossas almas. O nosso desafio é este: e agora, pastor? E daqui em diante? E isso porque nós ouvimos uma série de mensagens aonde o desafio era experimentar o novo, era praticar aquilo que é novo. E depois que nós aprendemos o que é o novo, o que fazer? Será que basta-nos apenas saber? Eu creio, irmãos, que um dia nos céus nós seremos julgados, não tenho dúvida disso. Seremos medidos pelo o tanto do conhecimento que temos obtido. Mas apesar de tanto conhecimento, muitos não colocam em prática. Então Tiago nos vem com um alerta. Você conhece 2,19, se não estou enganado. Portanto, meus irmãos, não sede apenas ouvintes esquecidos, mas sim praticantes da palavra de Deus. Porque aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós aprendemos da palavra, nós precisamos praticar. Então na semana passada nós vimos: e agora, pastor? E daqui em diante? E nós vimos que daqui em diante, irmãos, precisamos aprender aquilo que é mais importante, ou precisamos aprender o que realmente é mais importante. E nós vimos que o que realmente é mais importante para Deus é o amor. E a palavra de Deus diz isso: que havendo profecias passará, a ciência cessará, mas o amor permanecerá. E o apóstolo Paulo, então, na sua epístola aos Coríntios, ele começa a dizer que ele poderia até entregar o seu corpo para ser queimado, mas se ele não tivesse amor, ele seria inútil. E parece, irmãos, que nos tempos em que nós estamos vivendo, se cumpre as palavras do nosso mestre, o Senhor Jesus, que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. E nós vemos então, não somente pessoas no mundo, eu falo a igreja. Nós vemos a igreja então desapercebido desta realidade e da prática deste amor. Filhinhos, não amemos só de palavras, mas de fato e de verdade. Então o que realmente é mais importante é o amor. E nós vimos que nós não podemos amar, irmãos, isoladamente. É necessário nos doar. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então nós não podemos, você até pode doar sem amar,
Mas você não pode amar sem doar alguma coisa. Não tem como. Então nós precisamos compreender esta verdade e procurar então no nosso viver realmente amar, colocar o amor em primeiro lugar em nossas vidas, em todos os aspectos. E quando nós pensamos em amor, pensamos em relacionamento, em pessoas, porque não devemos amar as coisas, né? Amamos pessoas. Então é disso que eu estou falando, é disso que a Bíblia diz. Nós amamos pessoas e não coisas, e não objetivos da vida, e não projetos, e não posições. Amamos pessoas, porque todas as demais coisas irão passar, acredite nisso. Mas em continuidade então, sabendo que nós devemos amar, e daqui em diante, o que nós então precisamos ainda, para que verdadeiramente possamos ser aquilo que Deus quer? Hoje à noite, amados irmãos, eu quero então, na continuidade, dizer que daqui em diante, nós precisamos aprender que pertencemos a um lugar. Precisamos aprender em nossas vidas que pertencemos a um lugar. Quando nós lemos Gênesis capítulo 2, versículo 18, mesmo no Éden, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só, disse o Senhor. Então nós fomos criados para a vida em comunidade. Nós fomos moldados para o companheirismo e formados para viver em família. Nós não fomos criados para viver isoladamente, meus amados irmãos, mas sim para viver em famílias. E note e observe então junto comigo, amados, o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós fomos ajuntados, reunidos, edificados juntos, tornados membros juntos, combinados, mantidos juntos, e seremos arrebatados juntos para os céus. Você não está mais por conta própria. Você que tem entregue a sua vida a Jesus, não deve achar então que pode servir a Deus isoladamente. Você está reunido a outros fiéis. Romanos capítulo 12, verso de número 5, a palavra de Deus, ela nos diz assim, meus amados: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então é importante você seguir a Cristo, meus amados. É importante que você compreenda esta verdade, que seguir a Cristo inclui também pertencer, né? Não apenas crer. Seguir a Cristo significa que você pertence a um lugar, que você pertence à igreja, ao corpo local. Seguir a Cristo não é apenas crer, mas pertencer. E nós queremos ver hoje à noite a importância disso. C.S. Lewis, ele disse o seguinte, meus amados irmãos, ele falou acerca do significado de ser membro. Na verdade, de forma negativa. Ele disse que ser membro tem perdido o seu significado. Porque hoje você é membro, não é, de um clube, você é membro de uma loja, e isso não significa compromisso algum, isso não significa responsabilidade alguma, isso não significa que você tenha que fazer algo para este órgão em que você pertence. Mas quando nós falamos da igreja, irmãos, quando nós nos referimos a pertencer à igreja, a ser membro da igreja, isso significa que você é um órgão vital da igreja. Você está me entendendo? Você sabe o que é um órgão vital?
Romanos capítulo 12, então nós lemos o verso 5, mas no verso 4, Paulo apóstolo diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação ou função, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente membros uns dos outros. 1 aos Coríntios capítulo 6, verso de número 15, a palavra do Senhor diz assim: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os fareis membros de uma meretriz? Por certo que não. Capítulo 12, versículo 12, de 1 aos Coríntios até o 27, mas nós vamos ler apenas o 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é também, assim Cristo é também. Então note, irmãos, que o primeiro sintoma de um declínio espiritual é o comparecimento irregular aos cultos e a outras reuniões da igreja. Você já reparou isso? Você quer observar alguém que está com um sintoma de que a sua vida espiritual está em declínio? Ele começa a se afastar das reuniões, dos cultos. Você começa a vê-lo esporadicamente, num culto, no outro, e daqui a pouco você não vê mais. Isso é sintoma de que algo está errado, de que alguma coisa não está bem na vida daquela pessoa. Porque ser membro da família de Deus, irmãos, não é algo irrelevante, e nem algo que deve ser negligenciado por mim ou por você. Ser membro do corpo, então note, a palavra de Deus diz que nós somos membro da família, que nós somos parte do corpo. Então não é algo que eu posso considerar como irrelevante. Se eu estiver lá, se eu for ou não for, tudo bem. Não é algo que eu possa negligenciar. Hoje eu não quero o meu fígado aqui, né? Fígado, você pode fazer isso. Você já pensou nisso? As pessoas que sofrem por causa de um rim, quando o seu rim está debilitado e fica lá na fila esperando um doador. O nosso irmão William, enfermeiro, e ele trabalhou por muitos anos, né, nesse setor na PUC de hemodiálise. E ele disse uma vez para mim, conversando com ele: pastor, 90% dos que passam ali na hemodiálise têm 2, 3 anos de vida, e olha lá. Impressionante, irmão. É o rim que parou. É um órgão do corpo que não está funcionando, que não está cumprindo a sua função, a sua operação, como diz Paulo. Somos muitos membros, mas nem todos têm a mesma operação, mas tem. Alguma coisa você pode fazer no corpo. Por alguma razão, algum motivo, você está no corpo, você pertence ao corpo. De alguma forma você está trazendo vida ao corpo. Você pertence a um lugar. E você precisa entender isso. A igreja, meus amados, é o plano de Deus para o mundo. Mateus 16, versículo 18, que nós já lemos: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O plano de Deus para o mundo, amados irmãos, é que a igreja marche poderosamente, triunfantemente sobre as obras das trevas, e se torne vitoriosa. Então a pessoa que diz: eu não preciso de igreja, ela é soberba e ignorante.
sabe nada. Eu posso servir a Deus sozinho. Eu sirvo a Deus em casa. E expressões como essas, irmãos, que nos levam a ver que tal pessoa não compreendeu, como Paulo diz em 1 Coríntios, acerca grande é esse mistério, digo, entre Cristo e a igreja. Porque Ele é o cabeça, e o seu poder emana pelo seu corpo, a igreja. Por isso que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, igreja, você só é igreja, junto com outros irmãos. Você precisa ter daqui em diante essa compreensão que você pertence a um lugar, que você é igreja de Deus. Cristo amou a igreja, irmãos, e deu a vida por ela. Não é? Ele amou a igreja. Ele virá arrebatar a igreja. Agora, uma coisa que muitos cristãos não compreendem é que quando nós falamos de igreja, nós falamos de igreja local. De um grupo de irmãos que se reúnem para adoração, para comunhão, para o serviço cristão. E os únicos cristãos que não pertenciam a um grupo local eram os que estavam sob disciplina. Leia comigo, primeiro, aliás, eu não vou ler, o texto é longo. 1 Coríntios 5, de 1 a 3. Paulo escreve aos Coríntios e diz: olha, vocês estão inchados, estão cheios de soberbas e ainda nem retirou dentre vós o que cometeu tal pecado. Ele começa dizendo: olha, se houve que há entre vós algum irmão que tem cometido pecado sexual, e pecado sexual que nem entre os gentios se comete, de alguém abusar da esposa do próprio pai. Vocês estão inchados, e nem retiraram de vós o que tal ato cometeu, mas eu, então junto a vós e ao meu espírito, já decidi que o tal seja lançado a Satanás para a destruição da carne, para que o mesmo seja salvo no dia do Senhor. Disciplina. Então aquele que estava em disciplina estava fora da comunhão da igreja local. Porque Jesus disse, o Senhor Jesus disse: o que vós ligardes na terra será ligado no céu, e o que desligardes na terra será desligado nos céus. Então, se o teu irmão pecar contra ti, vai tu e ele só arguí-lo. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva 1 ou 2 testemunhas. E se ouvir então as testemunhas, ganhaste o teu irmão, acabou o assunto. Mas se não ouvir as 2 ou 3 testemunhas, leva diante da igreja. E se não ouvir a igreja, considere o gentil e publicano. Está fora. Então os únicos cristãos que não pertenciam a um grupo local, irmãos, eram os que estavam sob disciplina. Gálatas capítulo 6, versículo 1 a 5, Paulo escreve e diz: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Lembra qual é essa lei? Lembram qual é a lei de Cristo? Quem lembra? Levanta a sua mão. Ninguém lembra, irmão. Os irmãos estão me surpreendendo. Porque como é que você e eu vamos cumprir, né? Vamos praticar o que realmente é importante. Qual é a lei de Cristo, irmão Davi? É o amor, irmãos. É amar o nosso próximo. Se nós fizermos isso, se nós amarmos o próximo, nós estamos cumprindo a lei de Cristo. Porque é através do amor que o mundo irá conhecer a Deus. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, você não pode esquecer isso. É fundamental, você não pode esquecer isso, porque parece que tudo mais está fundamentado nisso.
No amor. Então o fato de você pertencer a um lugar também está fundamentado no amor. Agora, continuemos aqui. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuidar ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória em si mesmo e não no outro, porque cada qual levará a sua própria carga. Então note que pertencer a um lugar, irmãos, pertencer à igreja, nos torna responsáveis uns pelos outros, para corrigir, não é? Para repreender, para amarmos uns aos outros, assim como Deus em Cristo tem nos amado. Então, ser membro da família de Deus não é irrelevante, e nem algo que deva ser negligenciado por você, por mim ou por quem quer que seja. Ah, se der eu vou. Vai à igreja? Ah, se der eu vou. Qual que é a importância? Você é membro. Você é um órgão vital, você pertence ao corpo. A sua presença traz vida. Então hoje à noite, nós queremos pelo menos iniciar, eu creio que nós vamos partilhar essa mensagem aqui, pelo menos duas partes, porque não queremos ultrapassar o nosso tempo, mas nós queremos hoje à noite, meus amados irmãos, que você aprenda por que você e eu precisamos da família eclesiástica, por que você e eu precisamos da igreja, tá? Em primeiro lugar, a família eclesiástica o identifica como verdadeiro cristão. Como eu já disse, na Bíblia, os únicos cristãos que não pertenciam a uma igreja local eram os que estavam em disciplina. Porque em nenhum lugar nas Escrituras é reconhecido como cristão alguém que não fosse parte de uma igreja local e por meio do batismo. Não há, você pode ler a sua Bíblia, pode ler os evangelhos, pode ler as epístolas paulinas, pode ler as cartas pastorais, pode ler o livro de Apocalipse, você não vai encontrar. Então, eu não posso afirmar que sou seguidor de Cristo se não sou comprometido com a igreja local. João capítulo 15, versículo 35, Jesus foi quem disse, né? Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se estamos juntos, se estamos comprometidos, se estamos caminhando, então, uns com os outros, irmãos, isso é de fundamental importância, de fundamental relevância. Nós não podemos cumprir os mandamentos múltiplos, né? Nós não podemos cumprir, carregar as cargas uns dos outros, orai uns pelos outros, suportai-vos uns aos outros. Nós não podemos cumprir, olha, cantem uns para os outros. Você sabia disso? Que nós devemos cantar uns para os outros. É interessante, mas a Bíblia diz isso, para você cantar um para o outro, irmãos. Nós não podemos cumprir esses mandamentos se nós não pertencermos a um lugar. Nós não vamos cumprir. Recebei-vos uns aos outros, sede hospitaleiros uns com os outros. Mas como? Se eu não pertenço a um lugar, se eu não me identifico com um lugar, se eu estou aqui, ali e acolá. Se faz necessário você compreender esta verdade daqui para diante. Você precisa pertencer a um lugar para se identificar como um verdadeiro cristão. Como uma família na igreja, nós levamos ao mundo um poderoso testemunho. Gálatas capítulo 3, no verso de número
Gálatas 3, versículo de número 28. A palavra do Senhor diz assim: nisto não há judeu, nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Jesus Cristo. Agora, leia comigo, João 17, versículo 21. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para o que, irmãos? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Então é como família, né? Como família na igreja, tá? Como família de Deus, unidos juntos, sendo um só. Aonde não há distinção, não há grego, não há judeu, né? Não há gentil, não há homem, não há mulher, somos um corpo em Cristo. E essa unidade, esta união, meus amados irmãos, faz com que você e eu, então, levemos ao mundo esse testemunho de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único em poder e glória, que pode salvar, perdoar, transformar a vida humana. Também, e eu já falei isso, você não pode ser o corpo isoladamente. 1 Coríntios capítulo de número 12, no verso de número 27. A palavra do Senhor diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Então você não pode ser o corpo isoladamente, não é? Vós sois o corpo de Cristo, note bem, quando estamos juntos, quando estamos unidos, quando pertencemos a um local, quando compreendemos a importância do irmão que está ao meu lado, à minha esquerda, à minha direita, à frente, atrás, quando compreendemos a importância daquele outro membro do corpo, daquele órgão que gera vida em mim, daquele membro, meus amados irmãos, que faz com que as outras partes do corpo aconteça, cumpra as suas funções. Então, isoladamente, nós não somos corpo, somos membro. Mas quando estamos juntos, irmãos, somos corpo, e você precisa compreender isso então, porque é a igreja. Eu estou chamando aí de família eclesiástica, né, para ser fiel ao material que nós lemos para preparar essa mensagem, mas nós estamos falando aqui da igreja. Então é através da igreja local que você se identifica como um verdadeiro cristão. Em segundo lugar, a família eclesiástica ou a igreja retira-o do isolamento egoísta. Mas como assim, pastor? Irmãos, é na igreja local onde aprendemos a nos relacionar como família de Deus. Versículo 25 do capítulo 12 ainda, de 1 Coríntios, aliás 26, diz assim: de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. É na família de Deus, amados, é na igreja de Deus onde nós vamos aprender a nos relacionar, a nos preocupar uns com os outros, a compreender e a suprir as necessidades uns dos outros, a viver em comunhão, a nos alegrar com as bênçãos na vida dos outros,
É na igreja local aonde aprendemos verdadeiramente esse relacionamento. Eu sempre digo aqui, né? Seria muito mais fácil que no dia em que você e eu entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, fôssemos arrebatados. Não é verdade, irmãos? Porque muitas vezes a igreja parece como com a arca de Noé. Você se lembra? Né? Alguns anos atrás trouxe uma mensagem aqui. Muitas vezes a igreja se parece com a arca de Noé. Nós estamos dentro da arca, enquanto lá fora está havendo um juízo. Há água por todos os lados. Há pessoas desesperadas. Mas dentro da arca, irmãos, animais fazendo as suas necessidades. Alguns hibernaram, é verdade, mas outros estavam lá. E eu fico imaginando Noé e seus filhos tendo que limpar e suportar aquele mau cheiro, aquela situação toda durante muito tempo. Mas ainda assim, era melhor estar aonde? Fora ou dentro da arca? A igreja é assim. A igreja é assim. Muitas vezes nós temos que suportar as fraquezas dos mais fracos. Não é o que a Bíblia diz? Temos que nos sujeitar muitas vezes, meus amados, à ingratidão, à impaciência. E como eu disse na semana passada, nós temos que amar muitas vezes pessoas irritantes. Não são todos bonzinhos, não é? O irmão Ricardo está aqui, é bonzinho só quando está dormindo. Dormindo é uma beleza, né? Mas será que somos bonzinhos? Será que cada um de nós não temos as áreas da nossa vida, irmãos, com dificuldades, com lutas, aonde Deus está usando a vida dos nossos irmãos para nos moldar, nos capacitando, nos preparando para vivermos eternamente na glória dos céus? Porque, como já disse também na semana passada, o pastor Clore falou aqui alguns anos atrás, viver com os santos nos céus, oh que glória! Viver com os santos na terra, bem, isso é outra história. É outra história. É o dia a dia, é as dificuldades, é pessoas intempestivas, pessoas, irmãos, com quem nós temos que trabalhar, que conviver dia a dia, e é na igreja local. Que Deus nos tire então deste isolamento egoísta, não é? A igreja local é onde aprendemos a nos relacionar como família. E é somente pelo contato que aprendemos o verdadeiro, ou que é o verdadeiro companheirismo. É tendo contato um com o outro. Romanos capítulo 12, abra sua Bíblia aí, leia comigo se você pode. Romanos capítulo 12, versículo de número 4 e 5. A palavra de Deus diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Efésios capítulo 4, verso 16. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor.
Irmãos, é somente pelo contato que nós iremos aprender o verdadeiro companheirismo. É somente vivendo em comunhão com a igreja local, com a igreja de Cristo, que nós aprenderemos a edificar uns aos outros. É somente através desse companheirismo que nós estaremos dando a nossa justa cooperação uns com os outros. É através da igreja local. O companheirismo bíblico é sermos comprometidos uns com os outros, como nós somos com Cristo, irmãos. Eu quero terminar aqui hoje à noite. Deixa eu pôr a referência ali. Porque muitas vezes ouvimos pessoas dizerem assim: o importante é eu e Deus, pastor. O importante é eu e Deus. Deus conhece o meu coração. E são frases, amados irmãos, que repetidas vezes parecem até muito bonitas e verdadeiras. Mas são frases, meus irmãos, que estão fora do seu contexto e do propósito de Deus na sua palavra. Porque nós sabemos muito bem que você e eu fomos criados, e um dos propósitos de Deus pelo quais fomos criados é justamente para vivermos como família de Deus. Por isso Jesus Cristo veio. Por isso o Senhor Jesus Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário, morreu por mim e por você, para nos formar como igreja. E nós lemos aqui no início, e eu até perguntei, até então não havia igreja. Quando Jesus diz aquelas palavras a Pedro e aos seus discípulos. Mas Ele deu a sua vida. Não é? Ele morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou. E subiu aos céus após a aparição durante 50 dias aqui na terra. Ele subiu aos céus, assentou-se à direita de Deus, o qual instituiu a ele como cabeça da igreja. E tendo então ele agora recebido do Pai a promessa, enviou o seu Espírito Santo para formar o seu corpo, a igreja. E Paulo apóstolo escreve aos Coríntios capítulo 12 e diz que todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo. Ele falava da igreja local. Então pertencer à igreja local, meus amados irmãos, não é algo irrelevante. E nem algo que você e eu podemos dar de ombro e dizer, se der eu vou. Porque nós só podemos demonstrar o verdadeiro comprometimento com Cristo se nós estamos comprometidos com a sua igreja local. 1 João, capítulo 3. Aliás, nós conhecemos muito bem João 3,16, não é verdade? Sabemos muito bem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que poucos de nós sabemos 1 de João, capítulo 3, verso 16. Leia comigo. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós. João 3,16. Parece que João sabia bem. Mas ele não parou por aí. E nós devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. Igreja local. O meu compromisso com Cristo deve ser tão ou igual ao meu compromisso com cada um dos meus irmãos na fé. De que maneira, irmão, você tem pertencido à igreja?
local. De que forma você tem olhado para esse sentimento de pertencer a um lugar? Às vezes nós não damos a devida importância. Se eu for, ninguém vai sentir falta de mim mesmo. Às vezes nós encontramos irmãos que murmurando, reclamando desta forma. Ninguém vai sentir, ninguém vai me notar. Mas arranque uma unha do seu dedo para ver se ninguém nota. Se você não vai sentir a dor, digo. Talvez ninguém note, mas você vai sentir a dor. Não é? Às vezes nós achamos então que aquela parte do corpo, aquele membro do corpo insignificante não tem valor. Até que nós venhamos a perdê-lo. Não é assim? Até que nós venhamos a perdê-lo. Então achamos que aquele irmãozinho que fica lá atrás, aquele que varre o chão, aquele que não aparece, aquele que entra e sai sem cumprimentar ninguém, nós achamos que não tem valor. Irmãos, tem. E eu quero encorajar você a considerar o companheirismo em cada irmão ou com cada irmão. Eu quero encorajar você a sorrir para cada irmão que você encontrar no seu caminho. Eu quero encorajar você a estender as mãos. Eu quero encorajar você a notar cada parte do seu corpo. É o seu corpo. Eu quero encorajar você a observar isto, a valorizar, a orar por cada parte do seu corpo. Porque é desta forma, meus amados irmãos, que nós estamos de fato saindo deste isolamento egoísta que muitas pessoas estão vivendo nos dias de hoje. Estão dentro da igreja, mas vivendo para si mesmas. Eu quero encorajar você a não desviar-se dos seus irmãos. Pastor, mas fulano fez isso, aquilo, não importa. Paulo, no mesmo tempo que ele escreve para que tal irmão fosse disciplinado, 1 Coríntios capítulo 5, ele escreve mais tarde dizendo, olha, recebei o tal, porque se vocês o perdoaram, eu também. Não deixe-o isolado, para que Satanás, então, não tire vantagem dele. Então nós não temos direito, irmãos, de virar o rosto para nenhum dos nossos irmãos. Nós não temos direito de fazer de conta que não vemos, que não observamos nenhum dos nossos irmãos. Mas fulano é isso e aquilo, não importa. Saia do seu isolamento egoísta. Saia. É na família de Deus, é na igreja de Deus, que Deus nos retira dessa condição para nós vivermos em família. Porque nos céus, irmãos, não vai haver diferença. Eu sou batista. Eu sou presbiteriano. Dizem que os batistas têm um problema, né? Eles acham que só eles estão nos céus. Por outro lado, dizem que os assembleianos acham que só eles estão glorificando, dando glória a Deus nos céus, né? Não é verdade, irmãos. Não é verdade. Nos céus estarão todos aqueles lavados, remidos pelo sangue de Jesus e que fazem parte da igreja local. Valorize a sua igreja. Valorize a sua igreja. Esse sentimento de pertencer. Eu sempre digo, você só tem duas razões para sair da igreja, talvez por questões doutrinárias, e é direito seu observar os ensinamentos por questões doutrinárias que não são corrigidas, por falhas que não são corrigidas. E ninguém faz nada, e ninguém atua, e você está ali, você então tem direito. Porque você foi chamado para servir a Deus, e servir a Deus da melhor maneira.
num lugar onde a palavra de Deus é levada a sério, não é onde não haja perfeição, porque esse lugar você não vai encontrar. Eu já desestimulo você de procurar. Não procure. E se por acaso você achar, não vá lá, porque você vai estragar o lugar. Você não é perfeito. Não é isso? Mas você tem direito de observar as Escrituras, a palavra. Mas a segunda razão é se você mudou, talvez por mudança, distância, não é? E que muitas vezes nos impede. Eu ainda dou uma terceira razão. Se você morrer. É. Porque nós não vemos outro motivo, irmãos. Não vemos outro motivo. Porque quando alguém é enviado pela igreja, ele é parte da igreja. A igreja está aqui sustentando, nós vamos ver na próxima semana. A igreja está orando, está sustentando aquele obreiro, missionário, aonde quer que seja. Ele é parte do corpo. Ele não deixou a igreja. E ali ele vai ser usado por Deus para implantar novas igrejas, novos ministérios, porque ele está ligado à igreja. Mas hoje são tantas igrejas que se começa por conta própria, não é verdade? Tantas igrejas que parecem investimento, onde as pessoas não estão levando, encarando a importância de pertencer a um lugar. Então hoje à noite, eu quero desafiar você a pedir a Deus que renove no seu coração esse sentimento. Eu quero pedir a você que peça a Deus, ou que agradeça a Deus, se é que esse seja o seu sentimento. Agradeça a Deus pelo lugar em que você pertence, por sua igreja. Agradeça a Deus, irmãos, por ser parte, por ser membro desse corpo, por ser um órgão vital, que não pode simplesmente ser retirado e colocado de lado. Que não pode simplesmente dizer, olha, hoje eu não quero funcionar, né? Imagina o seu coração chegar e dizer para você, hoje eu não vou bater. Legal, né? Você vai acordar onde? Se for cristão, você vai acordar nos céus. Mas se não, então imagine, irmãos, assim é a igreja. Você é a igreja. Você daqui para diante. Então precisa compreender que você pertence a um lugar. Isso faz diferença. Que Deus nos abençoe, nós vamos orar. E na semana que vem, então queremos continuar ainda com este assunto. Pensando que é através da igreja ou do pertencer à família de Deus que você desenvolve os seus músculos espirituais. Que você cresce. Que você amadurece. Que você realiza, que Deus usa, é através da igreja. Deus quer usar a sua vida e tornar você uma bênção cada vez maior. Feche seus olhos, vamos orar.